Fala comigo, meu filho. Luiz, você já teve uma ideia... Não, Luiz não, eu sou Luigi. Luigi, você já teve vontade de pegar o seu nome e patentear ele? Eu já fiz isso, já fiz. Pois é, mas você já teve uma ideia... Sim. E ficou com medo, por exemplo, você criou um produto ou uma ideia... Ideia de um produto. Ideia de um produto, Sim. Seja ele um infoproduto ou um produto físico. Sim. E você ficou com medo de contar para outra pessoa? Caramba, verdade, cara. Muitas vezes a gente fala assim, e se alguém me roubar essa ideia? Não aí é isso? Isso aí. Caramba, você já ouviu falar de proteção intelectual? Oh, esse papo é bom, hein? Hoje nós vamos falar sobre isso aí. É uma solução para isso? Solução exatamente para esse tipo de problema. Legal, cara. O que é a proteção intelectual? Como que você faz? Por que você deve fazer? E mais. Ele já deu um spoiler para nós falando que tem como ajudar pessoas normais, como nós, Sim. a trabalhar com isso. Fazer uma segunda fonte de renda com isso. Tipo, então peraí. Tá cheio de ideia nova aí. Cheio de ideia As pessoas morrendo de medo de divulgar. Isso aí. Então elas estão precisando de um serviço, elas estão precisando de alguém que protege essa ideia. Exatamente. Isso é uma profissão? Uma profissão. Espetacular. Vamos Nós falar vamos falar disso. sobre isso hoje. Maravilhoso. Mas antes, Papo bom. Roda a vinheta. Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Plavoncast Oficina. E hoje a gente vai falar de um tema muitíssimo interessante, propriedade intelectual, com o nosso querido... Pois é, ele é advogado e especializado em propriedade intelectual, patente, exatamente, marcas, patente, marcas, direito autoral, direito autoral, direitos conexos. Olha o tanto de coisa que muita tem coisa. Vamos descobrir isso tudo. Vamos falar com ele agora? Show! Ó, ele falou que o nome dele é Newton. Doutor Newton Carvalho mais conhecido por nós por Niltinho. Isso, por favor, gente. Seja bem-vindo. Muito obrigado, gente. Eu que agradeço a vocês pelo convite, agradeço muito a oportunidade. E vamos lá bater um papinho um pouco sobre essa questão tão importante que pouca gente, inclusive, dá a real importância para aquilo que precisa, né? Que é sempre proteger as suas ideias, proteger aquilo que te faz mover. Isso que eu queria saber, Nilton, já aconteceu contigo mesmo? Você já teve uma ideia, antes de você saber o que você sabe hoje, tá? Antes de você saber o que você sabe hoje. Você já teve uma ideia e ficou com medo de falar até com seu amigo da ideia? Já rolou isso contigo? Com certeza, com certeza. E a gente tem que saber bem, né, que antes da gente começar a trabalhar com isso, a gente tem que saber que nós somos pessoas também. E nós temos os mesmos anseios, os mesmos desejos, os mesmos medos que as pessoas, né, que não são profissionais, que todo mundo tem, fazem, né, com isso também. É. E sim, tem muitos medos, aquele medo, inclusive, de lançar um produto novo e alguém pegar aquela minha ideia, copiar a ideia de uma forma não tanto legítima, ética, né? Ética, principalmente. Então a gente passa por esses apertos, sim, tempo inteiro. Porque pirataria é crime, né? Totalmente. Se a pessoa for lá te copiar exatamente o que você faz e tentar lançar alguma coisa idêntica ao que você faz, isso é crime. Crime. Legal. Então a coisa passa por aí, né? Passa muito por aí. Inclusive, para a gente poder ter mais ou menos uma ideia de como funciona isso, o crime passa desde o crime de pirataria, que é cópia, mesmo um plágio, até a questão de crime de concorrência desleal, que é uma questão muito interessante também, que pouca gente se atenta a isso. O que é isso? A concorrência desleal é quando basicamente uma pessoa ela navega no seu know-how, no seu conhecimento. Caramba. E ganha dinheiro em cima disso. Então, por exemplo, vamos pegar no campo que eu trabalho bastante, que é de marcas, por exemplo. Sim. Onde a gente pode ter uma ideia de uma pessoa que desenvolveu uma marca, né? Pode ter registro dela ou não, mas desenvolveu uma marca, ela criou um know-how, tem uma clientela ali, sim, uma certa notoriedade, não no sentido literal da palavra, no sentido jurídico da palavra da notoriedade, mas uma certa notoriedade no meio que está se promovendo, e a pessoa vai lá e faz uma marca parecida, uma marca próxima, para ganhar para navegar, na verdade, um know-how
que aquela Da marca, marca. Já foi feita. Então tem muitos casos disso como marca. Tem também no caso de música, né, onde uma pessoa pega um refrão, uma batida diferente. Opa, pera aí, essa batida é boa, vou tentar lançar pra mim. Muda um acorde ou outro, muda uma nota ou outra e resolve lançar aquilo ali. Isso também é uma prática, nesse caso seria plágio, mas pode-se sim a gente abranger isso para a questão da concorrência desleal. Então eu estou sendo desleal, eu não estou sendo inventivo, eu estou copiando uma coisa que já existe para ganhar dinheiro em cima disso. Então realmente de criar cabelos brancos com isso. E o risco, assim, da pessoa comum, cara, assim, o que ela... Qual que é o risco dela fazer uma coisa comum na vida dela e ter esse problema, assim? A pessoa que não tá tentando fazer, existem riscos, assim, dela fazer uma coisa na vida dela, no dia a dia, e ela... Vou até ajudar nessa pergunta. Ó, acabei de abrir uma página no Instagram. Uhum. Legal? Legal. Bombou, viralizou. Aí tem lá a minha marquinha, Luigi, tal. E aí eu comecei a fazer os videozinhos lá e bombou aquele negócio. Só que eu não me preocupei com propriedade intelectual, com nada. Legal? Só que bombou aquele negócio. E aí alguém começou a ganhar dinheiro em cima daquele meu público. Sim. Isso pode acontecer. Pode acontecer, não só pode, como acontece. Opa! Não só pode, como acontece, e eu vou te falar mais. Tenho aumentado a demanda no escritório justamente do pessoal, do público, do mundo digital, Sim. exatamente voltado nessa preocupação. Porque, por exemplo, eu tô lá no Instagram, eu fiz ali um conteúdo bacana, criei uma forma didática com toda a minha assinatura. Eu vou lá e ponho a minha marquinha, minha marca d'água ali nos vídeos, ou então começo a veicular e me vender como marca para o meu público em geral. O que acontece? Tem muita gente que pode navegar não só na ideia que você fez, naquele seu projeto, fala, opa, peraí, essa pessoa ela tem um trato diferente para lidar com o público dela. Isso é bacana, eu posso tentar crescer com isso. Sim. Como também tem aquela pessoa que fala assim, opa, peraí, esse nome dessa empresa... Ou tá livre. Tá livre. Tá livre. Tá livre. Pera aí, porque vamos ver se posso trabalhar em cima disso aí. Eu posso fazer um nome igual, um nome semelhante, porque aí, se me perguntarem, eu trabalho para esse mesmo grupo, eu trabalho para essa mesma empresa. Eu sou representante fulano de tal, tá aí o link isso e tal, acontece, pode... Caramba, isso acontece demais, demais. Rapaz. Principalmente a questão da concorrência desleal, quando a gente assusta e tá assim, na esquina que a gente nunca imaginava. Então, Nilton, lá no seu escritório, você pode dar um exemplo, sem citar nomes, de algum nicho que aconteceu isso? Tipo o setor de, não sei, será que é roupa, maquiagem, sei lá. Bom, vamos lá, eu posso citar vários, porque o próprio INPI, ele tem 45 classes. Peraí, você entendeu isso aí? Não. Que esse doutor tá falando? O que é INPI? Não faço nem ideia. Não, o que é esse tal de INPI? Vai lá, pois doutor. Não, às vezes a gente se pega nessas questões, a gente acha que todo mundo é especialista, né? Mas vamos lá. O INPI, ele é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Eu achava que era intelectual, olha só. A intelectual, vamos lá, então vamos pegar um gênero grande e depois vamos nos repartir até pra gente poder brincar um pouquinho com os conceitos. Certo. O que seria o conceito da propriedade intelectual? Sim. A propriedade intelectual, vamos dizer que ela é um gênero grande que tem algumas espécies dentro dele. A propriedade industrial é uma espécie dentro do gênero grande que é propriedade intelectual. Então, quando eu falo em propriedade intelectual, o que eu falo primeiro? Eu falo sobre direitos autorais, direitos conexos, nessa parte. Na outra parte, nós temos os direitos da propriedade industrial, que nós temos subclasses, entre aspas, digamos assim, onde nós vamos ter aí marcas, patentes, desenhos industriais, programas de computador, indicação geográfica, que estão dentro desse nicho também, dessa subespécie que nós temos também. Então, é um pouco complexo? Mas se a gente Isso que eu ia falar agora. Não, mas é bom demais, cara. Olha o tanto de setor que tem para as pessoas atuarem. Exatamente. Você até me falou, na hora que eu vi você falou aí, ó, a questão geográfica, Sim. né? Caramba, você tem lá um sítiozinho, tá certo? E só naquele sítio, naquela região, ali,
naquele plano Exatamente. cartesiano ali, naquele GPS, produz aquela cachaça. Você consegue Exatamente, registrar isso. Consegue registrar. Olha isso. As cachaças da Salinas, por exemplo, né? A região Pô, ali cara, são todas assim. pelo amor de Deus. E você pode vender isso pro mundo inteiro. No mundo inteiro. Cara, isso é um mercadão. Queijo do Cerro, por exemplo, que você tem aquele queijo tradicionalíssimo mineiro, né? Queijo do Cerro. Também tem uma indicação geográfica enorme ali. Recentemente, o chamate de uma região lá do sul do país também, que é como se fosse o queijo do Cerro nosso aqui. Sim. Ele também foi considerado como já foi dado como registro de indicação geográfica. Então é muito legal. Que Tudo isso é dentro rapaz. do ramo da propriedade intelectual, da propriedade industrial, que está dentro da propriedade intelectual como um todo. E o que eu tô vendo aqui é o seguinte. Imagine, tem gente que tá nos ouvindo agora que tá falando, caramba, peraí, se eu aprender a fazer um registro desse tipo, olha o tanto de fazendeiro, o tanto de pessoas que tem ali um sítio, que tem ali, que eu poderia prestar serviço para ele. Seria maravilhoso. Olha só que justamente incrível. porque é um campo ali que tem pouquíssimos profissionais. É. Tem pouquíssimos Não é? profissionais atuantes. Você só um exemplo, mas aí você citou outros aí, Claro. né? Você tem ali a questão de programa de computador, que você tem depende de um know-how bem interessante, que você tem que ter, sim, um conhecimento prévio para você poder fazer toda a questão estrutural, para você preparar um processo administrativo dentro do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Sim. né, o O INPI, INPI. onde a gente consegue prever ali, precaver, na verdade, as marcas, as propriedades e conseguir o seu registro dessa forma para poder conseguir explorar a sua ideia, né? Aquele seu produto que você fez, o seu conhecimento que você teve ali e conseguir explorar. E com certeza o mercado clama muito Por esses profissionais. Caramba! Clama demais, Isso é clama bom demais. muito. Isso é bom demais. Temos um ramo muito fértil ali que tem pouquíssimas pessoas que conseguem mexer com isso. Beleza, eu até na abertura eu falei que pessoas comuns, né? O que eu chamo de pessoas comuns são pessoas não ligadas à advocacia. Não intelectuais, né? Não acadêmicos, né? Não acadêmicos. Elas podem fazer esse papel, então. Assim, elas conseguem Podem. fazer isso sem ter. Você estava falando pra gente aqui antes que tem como a pessoa fazer parte desse mercado sem ser um advogado, sem ter uma chancela da OAB Sim, e tal. sim. Fábio, isso que é a parte mais interessante. Por que acontece? Para você ser um procurador dentro do INPI, por exemplo, só como exemplo, porque como você... até a própria parte administrativa de toda a propriedade intelectual, ela requer sim conhecimento, mas não um certificado. A própria procuração dentro do INPI, quando você quer se tornar um procurador dentro do INPI, para você poder lidar com um processo de registro de marca, de software, de patente, todos os outros ramos, né? Programa de computador, enfim, indicação geográfica, que nós já citamos aqui. Para tudo isso não é necessário uma formação acadêmica. Você não precisa ser necessariamente um advogado para você fazer isso. Você não precisa sequer ter conhecimento na área. Basta você fazer o seu cadastro, que você já vai ser automaticamente um procurador dentro do INPI. O único problema com qual qualidade. Você Saber o que... Exatamente. Como entregar um serviço bom. Exatamente, como entregar um serviço bom. Porque se você pode chegar lá e falar, opa, peraí, eu tenho uma vontade de fazer uma segunda fonte de renda minha. Onde eu posso fazer? Opa, peraí, fiquei sabendo que lá no INPI eu posso fazer um cadastro, eu faço um processinho ali e eu ganho uma graninha ali. Tudo bem, mas você vai ter conhecimento sobre isso? Você tem um conhecimento técnico suficiente para isso? Né? Você não vai precisar de ter a questão de certificados. O que é interessante para quem quer atuar na área. Sim. Né? Para não ter que passar por um curso aí, ficar 4 anos, 5 anos no curso de Direito. E ainda fazer OAB. Tudo isso é custo, uma né? especialização e tudo mais. Tudo isso é custo elevado. Então, pode ter certeza absoluta que você pode ter esse conhecimento técnico sem precisar passar por isso. Entendi. Mas é necessário ter um conhecimento técnico. Caso você não tenha... Você vai ficar lá boiando, né? Faz o cadastro e aí? Exatamente. Eu costumo até brincar com as pessoas, né? Que você vai fazer um cliente e acabou. Que esse cliente vai fazer, você já vai perder completamente o processo dele, você não sabe saber o que tá vindo, o que vai acontecer. Você vai perder ele vai te indicar mal pra todo mundo. Ainda mais em... E ainda vai pedir o dinheiro de volta. Ainda vai pedir o dinheiro de volta. Você vai morrer no primeiro Antes cliente. da gente saber um pouco mais de você, eu vou fazer só mais uma pergunta assim, com relação às URLs, né? Sim. Os
Os sites. domínios, os Sim, sites. sim, sim. Isso também faz parte? Cara, a sua pergunta ela é impressionante, porque muita gente já me fez essa pergunta e tem jurisprudência nova dela chegando por aí. Interessante. Não chega a ser jurisprudência nova, mas é uma tendência a se tornar pacificação, de termos a pacificação já nos tribunais superiores, né? Vou só dar um exemplo, porque realmente é uma pergunta importantíssima. Então eu fui lá, registrei o seguinte domínio, né? Uhum, minhalojavirtual.com.br. uhum. Pronto. Esse domínio é meu. Ninguém tasca. minhalojavirtual.com.br. Aí veio uma outra pessoa, ou CNPJ, ou CPF, empresa ou pessoa física, e registrou a marca. Minha Loja Virtual. Marca registrada. Quem que é o dono do domínio? Perfeito. Tchá, 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 tchá. Tchan, 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 tchan. Essa É isso parte- daí? É isso aí? Esse é o pulo do gato, exatamente. A tendência hoje dos tribunais é considerar de forma análoga aquela pessoa que tem o registro da marca também ser detentora do registro da URL. Mesmo do que a domínio. pessoa não tenha registrado o Sim, domínio? é uma tendência. É uma Aí, tendência. Que isso! Agora eu tremi. Agora eu tremi. Agora É eu uma tremi. tendência. Sério mesmo? Já teve Sim. jurisprudência disso? Sim, porque na verdade o que acontece? Que Muitas isso, pessoas, cara? muitas pessoas elas se pegam assim, peraí, eu já tenho um registro do domínio na internet, então aquilo ali pode ser meu também. Não, depende, porque quando você faz um registro de marca, por exemplo, dentro do próprio INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, quando você faz o seu registro de marca ali, qual que é o grande pulo do gato? Você protege a sua marca, mas de qual forma? Em qual natureza que a gente fala? A natureza que a gente prepara, justamente, ela é nominativa e figurativa. Então, tanto o nome quanto o logotipo são passíveis de proteção. Guardem isso. Por quê? Porque, como eu falei, o nome é passível de proteção. Então, se eu tenho um nome protegido, então aquela pessoa que utiliza o meu nome, nem que seja de forma indireta, Dentro de um domínio? dentro de um domínio, ele está cometendo aquilo que a gente chama de contrafação. Ou Nossa. usurpação de marca alheia, de propriedade alheia. Doutor, mas se a marca foi registrada depois do domínio? Aí é que tá. O pulo do gato e da jurisprudência está exatamente nisso. Se a marca foi registrada depois do domínio, conta-se o prazo de quando ela foi depositada. Se ela foi depositada, a marca retroage até a data do depósito, porque a marca ela tem expectativa de direito durante o Não, curso depósito. Então vamos lá, depósito. Então vamos, é só porque isso realmente pega bastante, Pega. tá? Então vamos colocar datas, legal? Então vamos lá. Hoje é dia 22 de junho. Uhum, Eu fui lá e registrei o domínio. perfeito. minhalojavirtual.com.br. Tava livre, eu registrei esse domínio. Não fiz pesquisa de depósitos de marca, não fiz pesquisa de marca registrada. Não fiz. Porque eu não estou interessado nisso, só preciso do domínio para trabalhar. Perfeito. Hoje é 22 de junho. Amanhã, 23 de junho, alguém vai lá e deposita uma marca. Não fui eu. Coincidência. Minha Loja Virtual. Marca nominal, só o nome. PU. Aí esse cara consegue o registro daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. Não importa. Mas o depósito foi depois do registro do domínio. Quem que é o dono do domínio? PU. Bom, vamos lá. Perfeita. Tô apertando o doutor Sim. Newton. Agora bota o chapeuzinho Não, de vamos doutor lá, Newton. vamos lá. Doutor Newton Carvalho. Vamos lá. Tá faltando a gravata aqui pra apertar a gravata, mas enfim. Bom, é uma questão muito interessante, Sim. porque como tudo no direito, a gente tem que falar, que é impressionante, e isso a gente pega muita gente que finge que é expert no assunto e já fala e crava, né? Pra você cravar alguma coisa em direito é muito difícil. Então, vou dar a resposta que todo jurista ama. Sim. Depende. Ótimo. Se depende, então, Depende. um advogado pode defender tanto o dono do domínio quanto o dono da marca. Perfeitamente. É isso daí. Perfeitamente. Legal. Por que que depende? Até para poder fazer em linhas mais simples e para matar a curiosidade quem está nos assistindo, Sim. o que é interessante a gente saber é o seguinte: para fins de INPI, para fins de registro da marca, no processo administrativo e para fins da legislação da própria LPI, que é a Lei da Propriedade Industrial, o que conta é aquela pessoa que teve o real interesse e entrou primeiro com o registro da marca dentro
do órgão federal. Depositou. Exatamente. Eu Pá. depositei primeiro Eu aquela pessoa demonstrei. Exatamente. Eu demonstrei que eu tenho interesse sobre aquela marca. Então, aquela pessoa que entrou com um pedido de registro de domínio anteriormente, para fins de INPI, por exemplo, aquela pessoa está descartada. Isso a gente pode cravar. Sim. Tá? Agora, por que eu digo o depende? Porque há uma série de fatores que nós temos que levar em consideração da justiça, dos próprios juristas, do que eles levam em consideração com relação a isso. A própria lei da propriedade industrial, ela deixa muito claro que quem chega primeiro bebe água limpa. Então nós temos o princípio da anterioridade como um princípio basilar do direito marcário. Então a gente sabe, não só do direito marcário, como de toda a propriedade intelectual como um todo, quem chegou primeiro vai beber água limpa sempre. Quem depositou é o dono. Quem depositou é o dono. Acabou. É aquela coisa, se você comprou um terreno, se você não chegar a não registrar, aquele terreno vai estar, a Deus dará ali para quem quiser. Entendi. Propriedade intelectual funciona da mesma maneira. Tem uma lei específica própria, mas a ideia é a mesma, é propriedade. Então, o que acontece? Se aquela pessoa, e isso já é pacificado, se aquela pessoa teve o uso de boa fé, ou seja, eu comprei o domínio, exerço a atividade, meu CNPJ é mais antigo e eu não tive conhecimento devido sobre aquele depósito da marca, se eu conseguir comprovar isso para um juiz, dependendo das circunstâncias, das provas que você colocar no processo, isso pode vir a ser alterado. Então, aquela pessoa que mesmo tendo, que não entrou com o processo no INPI naquela mesma trampo, etapa, né, é velho? um trampo danado, cara. Então, nós estamos falando aqui Tá, do de seguinte. Caramba, você é um empreendedor. Acabou de entrar na internet. Teve uma ideia boa. Pô, vai lá e registra a marca, porra. Registra a marca. Não só o domínio, como a marca também. É isso daí. É o combo. É Boa. o combo. Faça os seus Boa. registros. Cara, eu tô lembrando de uma Boa. história aqui, eu sou da história, né? Eu gosto de contar história. Ô, vamos lá. E aqui em Belo Horizonte, a gente teve no meio da fotografia, que é onde eu atuo há alguns anos, ficou famosa uma história de um fotógrafo, eu não vou citar o nome dele aqui, porque esse aí foi um tem que trampo citar, danado. tem que citar. Não posso. Sempre Esse aí não dá, porque esse aí foi um trampo danado. É. Porque qual que era a parada? O fotógrafo era um fotógrafo, assim, cara, não era um fotógrafo famoso, nem nada. Mas qual que era a parada? Ele tinha um nome famoso. Sim. Porque aqui tinha um buffet com o mesmo nome do cara, que era super famoso, esse buffet. Isso acontece demais. O buffet... Mas coincidência, né? Coincidência. Pô, o cara não tem culpa do buffet ter sido famoso e o pai Os dele dois ter têm nome, registrado meu o nome. dele. Tá Aí certo. o que rolou? Só que aí eu não sei, o Quem fotógrafo processou queria usar quem? o nome. Ah, Só que ele levava a fama do povo, entendeu? entendi. E aí, cara, isso foi um Isso imbróglio. essa é a concorrência desleal. É tipo isso. Depende. Pois é, Como aí. tudo no direito, vamos lá. Depende da análise que nós vamos fazer do caso, né? Sim. A análise sempre no direito é muito casuística e depende daquilo que a própria analogia. É por isso que precisa de advogado, né? Precisa de advogado. Por isso Sim. que precisa de ter um conhecimento Defender uma técnico. tese, né? Sim, é por isso que é necessário a gente ter um conhecimento prévio, até mesmo para você poder defender seu cliente dentro de um processo dentro do INPI. Por quê? Muito legal. Vamos lá. O INPI, como eu estava querendo falar para vocês, a gente até Então, acabamos mas alongando. pelo que eu entendi, deixa eu eu tô tentando lembrar, Vai, relembrar manda, aqui as manda. ideias, Análise os da detalhes. ideia, é. Porque o que rolou? Foi exatamente isso. O cara tinha o nome, Sim. e aí a marca famosa lá do buffet usava o nome e ele falou, não, esse nome aí é meu. Não vai usar porque é o meu nome e tal. Aí eu acho que ele registrou a marca. Sim, Registrou o nome dele. Entendeu? Sim. E aí a outra falou, não, mas o meu negócio... falou, sabe, teve dá essa... um pau lá dentro do NPI. Quem Dá. que é o dono da Quem marca? que é o dono da Gente, marca? Isso é um trampo Que danado. trem Eu vou doido, te cara. Coincidência de nome É. e tal, Sim, semelhança. Eu lembro que teve uma briga da Xuxa com um cara que registrou Vários. um negócio lá, Xuxa, não sei Não, das você lembra com contas. aquele cara que Parque registrou... Xuxa Parque. Você lembra que o cara que registrou o parabéns pra você? Você não lembra, não? Então, Isso é sim, famoso aqui no parabéns Brasil. pra você. Sim. É. E o detalhe Muito é o louco, seguinte, muito louco, muito tem louco. muita gente que quer navegar nessa maré. Tem E gente o cara que faz... ganhou muito dinheiro. Sim. Até eles conseguirem quebrar, que eles quebraram a patente Sim, dele. porque o que acontece? Na verdade, tem muita gente que atua nessa área, por exemplo, o cara vai lá, pega uma marca no INPI que ele tem, acha que pode ser promissora,
faz pedido de registro para depois cobrar daquela pessoa, da Olha pessoa só. de verdade, cobrar dinheiro para ele poder liberar a marca por cessão de direitos de uso. Que sem vergonhice, Então, rapaz. sem vergonhice. Ainda mais em tempo de Brasil. O cara né? vive disso. Vive disso. Já tem. Explorar os outros. Lembra aquelas bandinhas lá de axé music lá, aquele negócio, lembra? É o Tchan. Teve, eles tiveram que mudar o nome. É, que aí mudou pra El Chan. Mas antes era... Gera Samba. Gera Samba. Era isso Aí mesmo. o cara tinha a marca Gera Samba e eles tiveram que Foi trocar mesmo. de Gera Samba pra El Chan. Isso Gente, é velho, hein, eu bicho? tenho- não, mas aqui- Isso aí é só nós que vamos lembrar disso aí. Não, isso eu Vamos lembro. começar a dançar Isso é aqui. muito... Isso eu lembro nos Eu vou pôr uma noticiários. Isso é música coisa de nesse velho. momento, Isso eu é- vou pôr uma música. Não, mas isso você vê como é que a Isso gente é tá ficando coisa de velho velho. mesmo, É, porque coisa de eu lembro velho. isso no noticiário. E curioso, vocês tocaram na questão do Gera Samba, justamente eu fiz um vídeo no Oh, Instagram falando sobre sim, isso, sim. porque era uma coisa que o pessoal vinha me perguntando, porque eu tenho como se fosse uma espéciezinha de quadro dentro dos vídeos que eu faço pelo Instagram e também no YouTube, onde eu levanto bandas que mudaram seu nome no auge. Justamente por Legal, causa legal. disso. Legal. Você tem vários exemplos. O Gera Samba, né, o El Chan, na verdade, eles utilizaram o nome Gera Samba, que era uma marca que já estava registrada de 86. Olha só. Pra você ter uma ideia. E eles não sabiam. Na verdade... O Chan era a música, né? Sim, O sim. Chan era a música que acabou, eles Exatamente. ficaram famosos por causa do El Eles Chan. tiveram que trocar Que nem o é nome. deles. Eles não foram compositores da música. A sim. música é de propriedade, salvo engano... Agora eu não vou lembrar exatamente quem que é, não, mas não é a autoria da letra não é não deles. Esse era- é do não era Michael da Sullivan banda. e do Paulo Massado. Os caras Provavelmente, faziam os caras tudo no Brasil. tudo, deixa eles fazerem. Toda música que tinha de Nossa, sucesso era dos caras. impressionante, cara. Só da Xuxa, então, pelo amor de Todas, Deus. né, cara? Todas da da Xuxa. Xuxa. Mas o que aconteceu, só pra poder fazer um parênteses rapidinho aqui, foi feito, na época, o empresário, criador da banda, que era tipo como se fosse um projeto. Então ele fez Sim. ali, registrou a marca, Gera né? Samba. Gera Samba. Entendi. Teve até um pessoal do Terra Samba, que era também. Eu estudei esse caso pra poder fazer o vídeo Pode e eu crer. descobri isso. Cara, uma coisa, assim, nunca imaginava. Mas aí ele formou uma banda ali, e essa banda, depois eles romperam com esse empresário e continuaram usando o nome como Gera Samba. Entendi. Só que quem era o proprietário Era o cara. cara. Que história, hein? Então que aí doido. começou. Aí foi pro pau. Aí a Foi guerra foi no assim. auge, Ficou cara, famoso, no ficou auge famoso. da música El Chan, né? Acho que o Mamonas Assassinas foi assim também. Os caras tinham um nome. O Mamonas também foi, que era a antiga banda deles, a Utopia. Acho que era Eu não Utopia. lembro, acho que era um negócio Teve assim um mesmo. problema. Eu acho E que aí era eles isso. resolveram mudar tudo. Falaram assim, quer saber? Se for pra mudar o nome, vamos mudar tudo. Esse pessoal É isso mesmo. fica sempre tirando Era uma sarro da banda de gente. rock, né? Normal. Sim, Aí os caras. sim. Eu lembro disso aí. Então teve, são muitas questões disso. Você teve ele também, o próprio J Quest, J Quest, que antigamente chamava como J Quest. Foi. É um vídeo também que eu fiz também a respeito. Por causa Na- do desenho. do desenho. Cara, ali... Diz que ali foi, eles né? não- na verdade foi. Mas eu até consegui falar com uma pessoa que é ligada à banda pra confirmar essa história, e de fato foi. Eles receberam uma notificação extrajudicial por causa do desenho do Johnny Quest. Da Hanna-Barbera, na época. Barbera, Isso aí. faz eu o lembro desenho de mesmo. Scooby-Doo, Sim. né? E vários outros desenhos, Flintstones, né? Eles fizeram uma notificação extrajudicial falando que, olha, vocês não podem usar esse nome J Quest porque remete a Johnny Quest, que é um desenho de propriedade nossa. Só que eles não tinham a notoriedade, não sei nem se tiveram a notoriedade no decorrer do tempo. Então eles não são colocados como... O Johnny Quest não é colocado como uma marca que tem notoriedade ou como uma marca de alto renome. Então eu não poderia atuar em Será que tudo. eles tinham Então uma marca, né? eles poderiam usar a marca como banda. Então assim, isso no meu ponto de vista, tá? Eu Entendi. particularmente, eu acho que eles Não era. poderiam O ter Johnny mantido. Quest, o Johnny Quest, o desenho não era uma marca em si. Não. A marca era registrada, mas para desenho animado. Sim. Então, assim, como em outro banda- setor você pode. Exatamente. Então, outro setor você poderia. Então, Entendi. como banda, Legal. exclusivamente como banda, eu não veria maiores É. problemas, não. Mas, ainda mais que não era Johnny Quest, era J Johnny Quest. Quest, Então, eu não acho que Era daria ruim um também o nome. problema. O nome Só que era eles não ruim que- também. Pois é, mas eles não quiseram comprar J briga. Quest ficou mais legal. Sim, ficou mais Ficou legal. porque ficou famoso. E Exatamente. é disso que eu quero falar. Vamos que é o lá. seguinte. Cuidado. Você pode ficar famoso. Faz sentido essa frase? Demais. Não é isso? Porque uma coisa é eu começar lá em condomínio, aí começo a vender, fico famoso. E eu descuidei da parte lá no INPI, no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Então, Dr. Newton, ou melhor, Niltinho, você está trazendo para nós aqui
para os nossos ouvintes aí do Plavoncast, uma oportunidade fabulosa. Sabe por quê? Sabe quantas pessoas hoje no Brasil estão fazendo o lançamento da forma como a gente faz aqui? Mais de 2.000 pessoas por mês, cara. Essa coisa demais, cara. É muito. E eu duvido que essa galera tá cuidando dessa questão lá junto ao INPI. Duvido. Eu te falo que nem 10%. Você entendeu, Fábio? Sim. Então, olha que tanto de gente tá precisando de ajuda e pode ficar famoso daqui a pouco. Sim. E se ficar famoso, alguém vai dar o grito. Gente, exatamente. Isso é o tempo todo. Continuando até na parte das bandas, que agora que você me falou, eu lembrei. Sim. A banda Nativos, Natiruts, Também passou mudou. pelo mesmo problema e foi uma... Aí, e olha só pra você ver a coincidência no negócio, não. Ó, pra você ver como se você não está preparado devidamente, ainda mais na época dos anos 90, que a lei engatinhava ainda, então assim, as pessoas achavam que tinha registro pra qualquer coisa, mas foi um outro caso. É uma banda catarinense chamada Os Nativos. E tem muita gente que acha que, opa, pera aí, mas tem uma letra diferente ali. Não, o INPI protege a questão fonética também. Então, assim, uma letra, um plural, um acréscimo de alguma coisa... Não vai mudar nada. Não muda absolutamente nada. E eles perderam. Eles Viu perderam só? um processo exatamente por causa disso. Por causa de uma banda chamada Os Nativos, com O, Os Nativos, e eles eram nativos com U. Aí eles não conseguiram segurar a marca deles, tiveram que mudar o nome para Natiruts, porque o cara falou, então, tudo bem, se você quiser pode usar, mas naquela época, em 99 para 2000, vocês podem utilizar a marca, mas vão ter que pagar... Eu quero royalties. Eu quero royalties. Quero royalties. Quero royalties. Aí eles falaram, inviável, não tem como. Naquela época já não tinha como. E eles mudaram o nome da banda. Isso acontece não só no ramo artístico. Isso acontece demais no ramo comercial, nos ramos empresariais também. Já cansei de lidar com marcas, às vezes, que a gente chega lá no escritório, por exemplo, para você apagar incêndio. Porque você chega lá, o cara tá com um restaurante famoso, conceituado, mas o cara nunca se atentou a fazer o registro dele no INPI. Aí chega uma empresa desse tamanico, pediu, fez o registro e pede para retirar. E consegue. Viu? E consegue. O inverso também tem a mesma coisa. Tá um medo, né? Aí é complicado, porque, gente, é o ponto do cara. O cara já tá ali estabelecido, todo mundo conhece aquela marca, daqui a pouco o cara tem que tirar a placa. Exatamente. Pô, vai perder cliente futuro, né? Eu tive clientes, não vou citar nomes, mas eu tive clientes também, um restaurante tradicionalíssimo em Contagem, Sim. que muita gente acha que quebrou. Porque queima o filme, né? Exatamente, queima o filme. Pô, por que você tirou a placa? Que tirou a placa, mudou ali e tal. Se tiver que colocar... Nova direção? O que aconteceu? Eu sempre vim aqui no casarão, não sei das contas. Exatamente, O que aconteceu? gente. E era questão porque eles nunca se atentaram a fazer o registro da marca deles. Chegou um restaurante no interior de São Paulo com uma unidade minúsculo, ficou sabendo, pediu para retirar e foi obrigado a retirar. Então esse restaurante, ele perdeu clientela, perdeu dinheiro, perdeu todo o investimento que eles tinham em publicidade, site, tudo. Nossa, foi perdido por causa de um detalhezinho ou talvez às vezes de uma economiazinha. E isso é interessantíssimo, como é que as pessoas às vezes eles renegam isso. Ah, não, isso não tem... vou fazer se der certo eu faço o registro. Cara... Vai deixando, né? É mais barato no início, né? Exatamente, é muito mais barato no início. Mesmo porque, se você for fazer porque você cresceu, outro já vai navegar no seu know-how. Ou então, o que é pior, não só no quesito marca, mas no quesito patente, quesito direito autoral, pra música, pra tudo. Com certeza alguém vai ter a ideia igual a sua. Olha só Nunca que legal. acho que você vai ser o único que vai ter aquela ideia, porque uma outra pessoa pode ter a mesma ideia. Que você teve uma ideia muito parecida. Como já dizia o meu chefe... Saudoso doutor... Saudoso não, ele tá vivo ainda, graças a Deus. Pena. Doutor Sérgio Pena. Menino, se você teve uma boa ideia, corre atrás e execute. Porque pelo menos 4 seres humanos tiveram essa mesma ideia junto contigo. Se ela é boa mesmo. Exatamente. Então, corre atrás. Agora me conta uma coisa, Nilton. Quando foi que você tirou a gravata e resolveu ir pra internet ajudar as pessoas? Como que foi isso aí? Bom, Luiz, esse caso é um caso que eu tava assim doido pra contar pra vocês, porque é um caso muito curioso. Legal. Envolve bastante coisa, mas eu vou resumir no máximo que eu puder pra não poder me alongar demais. Mas vamos lá. A primeira coisa
Eu tava indo pro escritório. Isso foi quando? Quando, Isso assim? foi 2000 em e... 2020, final de 2020. Então a gente Na auge da tava pandemia. no auge da pandemia. No auge da Pau pandemia. quebrando, tudo parado. Tudo parado, fechado. Aí abriram ali no final do ano um pouquinho, por causa do Exatamente. Natal e tudo. Aí você Exato. teve a chance de voltar pro escritório. Exato, foi Beleza. esse ponto. Legal, legal. E o calor pegando. Sim, E sim. vou chegar até Quente nesse pra ponto. caramba. Muito quente. Quente. Eu voltando a vida inteira, eu trabalho desde... E onde que é seu escritório? Meu escritório é ali na Savassi, ali na Getúlio Savassi. Vargas ali. Então, ali é um... Pessoal, não vou Savassi, Belo Horizonte, beleza? É, Isso aí, porque esse Savassi, vídeo Belo aqui vai pro Horizonte, mundo é. todo, pra quem não Por sabe. favor, a gente esquece às vezes essa questão. É. Belo Horizonte, Minas Gerais. Sim. Então, o que acontece? Ali, apesar de ser uma Quente região... pra caramba, Nossa você indo, Senhora. pá, beleza. Aquela região ali, apesar de ser uma região que o pessoal acha que é mais alta, mas não, é quente pra caramba Em mesmo. dezembro esquenta. Em dezembro, acho que Belo Horizonte inteira é quente, né? Sim, sim. E aí aquele calor, eu voltando pro escritório, pós-pandemia, Aham. aquela correria danada, cheia de incertezas no ar. E aí, que calor. Quer pessoal. dizer, pós-pandemia, entre aspas, né? A gente acreditava, exatamente, né? A gente acreditava acreditava que ia ser. que ia acabar. Porque Acabou, quando acabou. liberou, falou assim, não, vai liberar pro Natal. Eu falei assim, poxa, que Acabou, bom, né? Acabou, disse que acabou, né? Ia acabar. É. Cara, e foi o mais Sim. interessante, foi que a gente, eu indo pro escritório, com aquele terno e gravata, Sim. desde 2005, fazendo estágio, usando terno e gravata, Aham. falei assim, poxa vida, gente, lá vou eu mais uma vez nesse calor, enfrentar um terno e gravata, Aham. pra entrar pra uma reunião, que peraí, essa reunião vai ser o quê? Online? O pessoal vai achar que eu tô em casa, eu tô indo pro escritório porque meus equipamentos estão lá, mas, né, todos os meus programas, enfim, tudo que eu tenho tá ali no escritório, mas o pessoal acha que eu tô em casa. Peraí, eu vou ter que precisar usar um terno e gravata pra poder mexer com isso? E engraçado eu começar cara. a falar sobre isso, porque isso foi abrindo gatilhos na minha cabeça, que foi me transportando para o mundo digital. Porque a primeira vez aí eu cheguei para fazer uma reunião e resolvi tirar a gravata. Tirei a gravata, Olha ficou só de só, paletó e comecei a fazer. E naquela reunião que eu estava tendo digital, eu comecei a ter uma ideia. Porque estava muito legal passar aquilo ali à distância, passar meu conhecimento à distância para as pessoas. Sim. E eu estava fazendo uma reunião naquele dia com sócios e funcionários, fazendo a importância do que eles poderiam fazer sobre a questão de patentes deles, que estavam querendo mexer. Aham. Então a gente levou isso muito a sério e eu comecei a perceber isso. E o pessoal começou a gostar daquele tipo de metodologia que eu estava passando para eles, para explicar para os funcionários o porquê que eles precisavam registrar a marca, fazer a patente deles. Você registrar usou a alguns patente. recursos didáticos ali, mais Exatamente. descontraídos Mais e descontraídos e a forma de falar também. tal. E, aliado a tudo isso, eu comecei tinham muitos clientes meus que eles me falavam assim, poxa, Niltinho, a maioria deles até me chamam de Niltinho. Poxa, Niltinho, você tem uma didática tão tranquila, tão legal de passar o conhecimento. Às vezes para as pessoas que não têm conhecimento zero para de informação sobre propriedade intelectual como um todo. Você já pensou, você pode apresentar isso para as outras pessoas, para você poder atiçar a curiosidade delas para a realidade da importância que tem de ser um procurador do INPI e também de ser uma pessoa que é especialista em registro de marcas, patentes e propriedade intelectual como um todo? Falei, poxa, cara, é mesmo. Eu nunca parei para pensar sobre essa questão de passar isso para frente sem ser professor. Formar pessoas. Exatamente, formação sem ser como professor. Sim. Então eu pensava muito nessa questão, nessa ideia, e comecei a pensar, poxa, e até em roda de amigos que a gente tinha também, o pessoal falava, poxa, cara, você tem muito caso interessante de pessoas que usavam nome indevido, ou de algum caso sobre direito autoral que foi infringido, de caso de plágio em cima de música, essas coisas. Cara, você atiça a curiosidade das pessoas a chamar o conteúdo para você e tratar a importância daquilo que de fato ela deve ser tratada. Muito Porque legal. é muito fácil a gente chegar para uma pessoa que bate na porta do escritório e fala que quer fazer um registro de alguma propriedade dele. Porque a pessoa já tem um interesse, mas é aquelas pessoas que não fazem a mínima ideia que isso Nem precisa sabe ser. que precisa. Precisa. Igual os vários casos que a gente contou aqui. Exatamente. Então eu comecei a pensar isso e comecei nessas reuniões que eu estava fazendo. Poxa, como é que eu posso passar isso de uma forma mais global, né? Passar o conhecimento para trazer as pessoas para esse Necessidade, entendimento, que eles nem necessidade. sabem que tem, né?
que eles nem sabem que existe essa necessidade. Sim. Então eu comecei a usar, aí eu comecei a aprimorar, fui amadurecendo essa ideia ao longo de todo o ano de 2021, fui amadurecendo para saber como é que ia fazer, tinha meus medos, meus receios. Quais eram, meu time? Da conta para nós. Principalmente ser copiado. De ser copiado. Então, você chegou a fazer uma pesquisa ali no Insta, no Facebook, viu se tinha algum advogado ia chegar nisso agora. É isso? Exatamente. Caramba. O meu estudo passou muito por essa questão. Eu fiz um perfil profissional, que eu tinha só meu perfil pessoal, onde eu fazia normal, igual todo mundo faz com redes sociais. Nunca tinha pensado também nisso. Resolvi fazer e ali eu comecei a flertar um pouquinho com o perfil de outros advogados ou outros especialistas no mesmo ramo do meu, para saber como eles estavam divulgando o trabalho deles dentro da internet. Legal. E eu comecei a perceber que não só eles estavam muito focados em divulgar o próprio escritório ou a própria pessoa. Geralmente é assim. Exatamente, o currículo, de aquele terno bracinho gravata, cruzado. Olhando pra câmera e tentando ser... O bracinho cruzado. Doutor. Você deixa os fotógrafos fora disso. Você deixa os fotógrafos fora disso. E é exatamente muito isso, a pessoa completamente... bracinho. Vou dar nossa canetada, vou enfiar essa caneta no seu ouvido. E o mais curioso é que eu comecei a notar que isso estava tomando... que era praticamente homogêneo. Eu não via ninguém passando... Pasteurizar aquele trem, chato cara, pra caramba, vamos falar a verdade. E às vezes o conteúdo, que poderia ser um conteúdo de novidade, alguma coisa curiosa, eles faziam Academia um textinho desse tamanhozinho, né? Colocava lá naquele carrosselzinho ali, o pessoal poder passar e acabou. Então você, poxa, peraí, será que passam conteúdo dessa maneira ou você tá passando apenas para tentar promover aquilo ali e automaticamente você vai estar nichando cada vez mais o seu público. Então você vai crescer só para seus clientes. Então você vai se tornar um tutorial só local. Qual? Então como é que... cliente, exatamente, qual cliente? Como é que eu vou ganhar mais com isso? Então eu comecei a pensar e trazer para esse meu conteúdo, exatamente fazer um conteúdo mais aberto, dinâmico, onde as pessoas pudessem anotar que aquilo era realmente necessário, mas de uma forma que elas entendessem. Então é muito fácil eu chegar assim para você e falar assim, Luigi, Fábio, vocês precisam fazer o registro da marca de vocês. Tá, mas por quê? Porque a lei assim quer. Basicamente. Tá. Obrigado, vou deixar pra depois. Beleza. Agora, é muito mais interessante eu virar pra você e falar, poxa, o Jota Quest teve que mudar o nome da banda deles. Teve que mudar a marca deles. Olha só. Então você traz um exemplo macro pro seu exemplo aqui. Ah, mas isso nunca vai acontecer comigo. O Jota Quest era grande ali na época, né? Desde sempre. Nem era. Ele era conhecido né, aqui. gente? Todo mundo começa pequeno, pelo amor de Deus. Exatamente. E o que acontece? É bom você se preocupar com isso desde quando você é pequeno, justamente para que você não tenha que trocar o pneu com o carro andando, né? Boa. E você efetivamente trocar o seu nome no auge. Então a gente traz esse conteúdo mais. E uma mais das dinâmico. consequências desse tipo de conteúdo na verdade, é uma consequência. É ter mais clientes. Né? Você ajudar as pessoas, ensinar as pessoas, faz com que a consequência seja ter mais clientes. Porque as pessoas vão começar a perceber que você ali tem uma metodologia diferente. Autoridade, né? Que você tem uma notoriedade, você conhece o caso, você sabe o que você está falando, você não decorou. Você tem amor àquilo ali que você está fazendo. Então você tem um amor para saber estudar tudo aquilo ali, para você passar num vídeo de 1 minuto, às vezes, pelo Instagram, é um vídeo de 1 minuto. No YouTube a gente tem um leque maior, que a gente tem uma certa liberdade para poder fazer um pouco maior. Isso. Mas para você passar aquilo ali, tem que requer um estudo, uma paixão ali envolvida. Então, quando você passa isso para o público compra essa ideia. Então você sai daquela mesmice, você sai do terno e gravata para poder colocar ali a sua paixão. Isso é bom Para você demais. quebrar aquele meio do tipo, olha, eu sou doutor, eu sou professor, estou falando, aquilo ali é lei e você tem que saber que você precisa fazer sua marca porque a lei exige. Você precisa fazer o registro da sua música porque a lei exige. Isso é muito fácil. Tudo bem, mas... Aí todo mundo faz isso, caramba. Exatamente. Você vai ser mais do mesmo. Vai ser mais do mesmo. Então, para trazer para essa questão ser um pouco mais diferente no mercado. E eu notava que praticamente nenhum dos advogados que eu conhecia, ou das pessoas que eram... desse mercado. Exatamente, desse mercado, até com outros mercados, não faziam dessa forma. Massa. Então eu resolvi chamar o pessoal para isso.
E aí eu comecei a largar o terno e gravata justamente por quê? só. Porque eu comecei a notar que é necessário a quebra do formalismo, da formalidade nesse conteúdo, né, nesse ramo digital, você precisa quebrar para você trazer o seu público para mais perto de você. Então você não tem que olhar de cima para baixo, como os professores fazem. Você sobe naquele tapume, né? Ali no... Professor geralmente é assim mesmo. Não, É o que eu tô usando, Luiz. mas, eu queria exatamente, mas não, gente, não tô querendo falar que professor, pelo amor de Deus. Ah, O professor é importante dentro ali daquele Exatamente, currículo que ele mas- tem que ensinar, né? Exato, mas para trazer ali um público, mas não para ser como professor, mas para trazer o interesse da pessoa, você precisa quebrar aquele patamar, você precisa quebrar aquele grau de formalismo, de formalidade que existe entre o advogado e entre aquela pessoa que quer saber o seu conteúdo que você quer, entre aspas, ou não, sem entre aspas mesmo, vender. Então eu tô Isso. precisando vender o meu conteúdo. Então, vendendo meu conteúdo, como que eu vou passar isso? Eu vou falar a língua que meu público fala. E é engraçado que eu comecei a notar isso, que realmente eu falava pro público que é majoritariamente o meu público-alvo, que são pessoas que trabalham, são pessoas que têm interesse em fazer um registro de marca ou músicos que Só estão... falava com esse público. Exatamente, que você vai olhando lá pelo painel profissional do Instagram, né, do YouTube também tem, você vê o meu público é exatamente o público entre 18 e 44 anos, é meu público majoritário, é 90% da minha audiência. Certo. Então esse público é o público que está querendo empreender, é o público que está querendo aprender também e passar o conhecimento dele para frente, é o público que está ávido por informação para adquirir para si próprio, para utilizar para ele mesmo, ou para passar aquilo ali todo para frente também. Então eu comecei a usar aquilo ali e criar uma clientela, um público ali que eles vão escutar aquele, poxa, peraí, eu tô abrindo minha empresa agora. Eu tô vendo esse cara falando que é necessário fazer um registro de uma marca ou então fazer um registro da minha startup ou fazer um registro do meu programa de computador que vai virar um aplicativo que vai bombar. Massa, cara. Né? Então é muito interessante isso. Falo também sobre questões de NFTs também, como é que faz o registro em blockchain. Então, os novos mercados. Os novos mercados. E que tem que atualizar também, né? Massa, Então, cara. isso traz um público bem bacana que começa a interagir com a gente. E isso que foi a fase que eu resolvi realmente tirar o terno e gravata para conversar em pé de igualdade com o meu público, muito mais do que a gente imagina, porque a gente ainda tem aquele preconceito. Então, eu preciso passar um ar de seriedade. Será que o público hoje, o seu público, quer exatamente Como é que chamaria isso, né? Porque o preconceito ele continua sendo preconceito, né? Na internet? Por exemplo, você quer passar uma autoridade. Então você vai pôr uma roupa, um terno e gravata para passar a autoridade, que eu sou um Garçom cara... também bota terno e gravata. Não, então... E a gente não acha garçom autoridade. Não, então, tudo bem. Mas o que eu tô falando é o seguinte, quando o cara não usa isso, as Certo. pessoas têm um preconceito. Será? Não, então, eu só tô falando o seguinte, eu tô só viajando, eu mas- tô só falando sim, merda. há Eu aqui. pôs um preconceito. será, Eu tô mas falando na essência é isso. bom da palavra. Assim. Porque, tipo, eu viajei No aqui meio e da falei... advocacia, então, tem preconceito demais. Então, porque, tipo assim, as pessoas têm um preconceito de quem tira o terno e a gravata nos meios, Sim. tá? Não dá pra você ir no fórum sem terno e gravata. Mas na internet precisa? Exatamente. Essa que é a pergunta. E aí eu viajei, então, peraí. Então, quando o cara chega de terno e gravata, mas o cara é um bosta. Já tipo assim, o que é isso, assim? O cara tem é um preconceito também. Ele tem Mas está no próprio Sim, produtor do conteúdo, Mas, né? um exatamente. conceito pelo cara de que ele é bom, só porque ele usa terno e gravata. Aí a hora que ele vê que o cara não é aquilo tudo... Aí Uma fala, bobagem. Você consegue comprar terno e brechó aí por Não, 50 não tem reais. nada a ver, bobagem. né? Cara, nós já tivemos casos aqui Sim. de gente Você tentando lembra? fazer lançamento com terno e gravata, a gente viu o conteúdo dele, não fazia o menor sentido. Não. Ele não comunicava com o público que ele precisava atingir. Exatamente. E a estratégia da internet é essa. Exatamente. Fale o que seu público quer e entregue o que ele precisa. É o contrário. Não fica Exatamente. falando de técnica, cara. Fala o que ele quer e aí depois você entrega o que ele precisa. Uma coisa muito interessante, por exemplo, só acrescentando, concluindo isso que você estava falando, que é a maior verdade nisso, Sim. eu já falei com vocês antes aqui, eu sou até músico informal, toco minha guitarra, gosto, Bom demais, né? sou do rock and roll, das antigas, velho, e a gente acaba aprendendo coisas novas para poder agregar ao nosso conhecimento, né? E principalmente poder passar para o nosso público. Certo. Eu estava comentando com o Fábio, eu fiz hoje um vídeo falando de dupla sertaneja, cara, da
da Maiara e Maraísa, sobre Esse elas, mesmo. o grupo das patroas. Sim, sim, sim. Né? sim. E elas estão tendo recentemente um problema grave com a marca delas. É porque elas se separaram, né? Sim. Não, acho que foi Simone A Simaria. Simone Simaria. Mas elas estão tendo um problema grave com uma marca que elas lançaram, que é de um projeto que elas têm, chamado Sei. As Patroas. E alguém já era dono. Uma cantora que tem a banda que chama A Patroa. Ah, já que tá. Então tá tendo esse problema. Então, assim, uma coisa Vamos que ganhar em passar. cima, vamos ganhar em cima. Exatamente. Uma coisa Caramba. que Então a história do Tchan se repete no sertanejo. se repete no sertanejo. Isso vai continuar, né? Por Não para. muito, por muito. Niltinho, então agora nós temos um desafio para você. Por favor. Olha só. Tudo que você nos mostrou até agora é que tem uma oportunidade gigantesca para ajudarmos empreendedores a não correr o risco de sofrer isso que as cantoras sertanejas estão sofrendo agora, o que o Jota Quest sofreu lá atrás, é o Tchan e assim por diante. Né? Para isso precisa de profissionais. Claro. Para ajudar esses empreendedores. Claro. Que tal formar esses profissionais? Você é o profissional para fazer isso. O que você acha? Pra mim, isso não é nem um desafio, isso é uma convocação. Ah, cara. Eu encaro isso como uma convocação. Eu tenho, inclusive, né, um curso já para ser lançado. Aí, ó. Que, se Deus quiser, vai ser lançado até julho. Agora a gente já consegue lançar o vídeo. Estamos na fase agora de edição. Sim. É exatamente onde a gente ensina as pessoas do 0 até o 100 a serem profissionais focados em propriedade intelectual e, mais especificamente, também em propriedade industrial, onde não, como eu falei antes, não é necessário um currículo para isso acadêmico ou cursos sobre isso, cursos formais, onde você tem que aprender exatamente o know-how, o como fazer. Você não precisa de um certificado, você precisa de prática. Exatamente. E você vai qualificar essas pessoas na prática. Do 0 até o 100. Espetacular. Do 0 a 100... Igual Ferrado, 0 a 100 segundos, se Deus quiser. Porque vocês vão ver que realmente é uma questão muito interessante, é uma questão que precisa, e não estou fazendo isso só para poder lucrar em cima disso, não. Nós precisamos de bons profissionais nessa área, que tenham efetivamente conhecimento e prática e técnica para atuar em cima disso, porque isso tem que ser divulgado, isso tem que ser difundido, porque não há tanto conhecimento quanto a gente acha que tem, por exemplo, quando você vai comprar um carro e tem que saber que tem que fazer o registro do carro ou fazer o registro do imóvel que você tem. Então tem muita gente que anda sem saber, fala, eu criei, eu tenho como provar porque está no meu computador, mas poxa, tá no seu computador, mas e aí, entendeu? Tem que fazer um registro sobre isso. Então não só questão de marca, mas para tudo. A gente precisa divulgar isso, a gente precisa ter profissionais qualificados. E esse é o objetivo do curso, qualificar um profissional que não sabe absolutamente nada sobre propriedade intelectual a se tornar um especialista e ganhar dinheiro com isso. No início, como uma segunda fonte de renda. Mas por que não tornar a primeira fonte de renda essa pessoa? Se ela se profissionalizar e exatamente. ficar por conta. Claro. E no meio onde o conhecimento vale muito, você tem muitos profissionais que atuam nessa área, mas com pouco conhecimento. Né? Então, quando o conhecimento vale muito, você pode ter certeza que você vai ter uma clientela de qualidade. Boa. Quando você tem o conhecimento efetivo para poder fazer isso. Então, você não vai ser só mais um no mercado, você vai ser um profissional qualificado. Então, é isso que nós estamos precisando, de profissionais qualificados no mercado. Show de bola. Muito bom. Doutor Nilton Carvalho, Niltinho, que história maravilhosa. Gratidão por esse papo. Você ajudou demais aí a nossa audiência a entender a importância da propriedade intelectual. E a gente vai ficar na expectativa deste seu lançamento. Mas a gente tem uma proposta para te fazer. Podemos? Agora, só se for agora. Vamos no embalo. Nós vamos fazer, só que essa proposta nós vamos fazer com as câmeras desligadas. Porque agora é só para agora tem propriedade intelectual no negócio. Meu amigo, agora tem com certeza, com certeza. Porque, na verdade, cara, muitas pessoas estão no mercado e sabe de uma coisa que a gente percebe muito aqui no Plavoncast? Muitas pessoas têm bons produtos, tem boas formas de ajudar outras pessoas a serem melhor, ou a ganhar dinheiro, ou a fazer, só que eles não colocam isso em prática.
Não coloca. Porque às vezes não sabe. Não sabe como. Não sabe como. Às vezes tem até vontade de fazer. E quando faz na tora, erra. É. E até aí nessa perde o parte da dinheiro. propriedade intelectual. Pronto. Né? Exatamente. Temos que nos dar as mãos, viu, É senhores? isso aí. E nós vamos te dar a mão. Agora nós vamos te ajudar. Por favor. Pessoal, muito obrigado por vocês terem ficado até aqui. Não esqueçam de dar um like se vocês gostaram aí do assunto, do bate-papo com o Nilton, que é um cara bacana demais. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber aí uma notificação quando a gente lançar um novo vídeo, coisa que a gente faz toda semana, tá bom? Muito obrigado, Luigi. Valeu! Muito obrigado, Valeu, gente. Nilton. Obrigado pela oportunidade, estou à disposição. É isso aí. Espero estar aqui várias vezes. Se Deus quiser, estará. Se Deus quiser. Isso aí. Com certeza. Show de bola, Nilton. Valeu, gente. Valeu, pessoal. Até o próximo Plavoncast. Tchau, tchau.